Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 19 de novembro. Faltando aí 36 dias para o Natal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho. Você conhece? Se você é de fora, venha conhecer. Temos muitas atrações e principalmente muito bons vinhos. Venha se deliciar conosco. Esse é o Jornal Últimas Notícias de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o nosso jornal no bloco Entendendo a Política. Como se isso fosse possível, né? Mas na medida a gente vai falando para vocês e vai dizendo o que está acontecendo na política nacional e internacional. Vamos falar do judiciário, que o judiciário também faz parte da política, né? Vamos falar do Supremo. O Supremo Tribunal Federal publicou ontem o acórdão do julgamento no qual a primeira turma da corte manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses naquela ação penal do Núcleo 1. Tá aí. O documento, então, contém o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, muito amigo de Jair Bolsonaro, né? Dos ministros Cristiano Zanin, que era advogado de Lula, 11 anos advogado de Lula e até compadre são. Carmen Lúcia, que foi posta aí no Supremo aí por Dilma, se eu não me engano. E Flávio Dino, ex-ministro do Lula. Um julgamento virtual no caso que foi encerrado aí na sexta-feira, dia 14. Fux pulou fora dessa turma aí porque essa turma aí é fogo, hein? Os ministros tiveram o placar de 4-0 porque Fux pulou fora, como eu falei para vocês. E eles rejeitaram os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais 6 réus que, na verdade, só serviram como bode expiatório, mas que eles queriam pegar mesmo era Jair Bolsonaro. Não somos hipócritas de não saber disso, né? O ex-presidente e mais 6 réus queriam reverter então as condenações e evitar a execução das penas em regime fechado. Com a publicação do acórdão, as defesas de Bolsonaro e seus aliados devem apresentar novos recursos para tentar evitar as prisões para o início do cumprimento de pena. Em princípio, Bolsonaro e os outros réus não têm direito a novo recurso para levar o caso ao plenário, né? Só esses ministros que podem julgar Bolsonaro e seus aliados, né, como eles dizem. Porque se botar os 11 ministros... Bom, não sei, né? Não sei como funcionaria. Pois tem André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados pelo ex-presidente, né? E o Fux, que pulou fora dessa barca furada aí. Falou um monte de coisas aí, mas não adianta, como é que tu vai reverter aí com esses inimigos mortais do ex-presidente? Não tem como reverter, né? E o nosso Senado como fala aqui no Rio Grande do Sul, ele é acadelado, né? Isso é uma pronúncia bem comum aqui no Rio Grande do Sul. E vocês que são do Senado de fora do Rio Grande do Sul, peguem um dicionário aí e sintam-se à vontade em pesquisar o significado de acadelado. Bom, os acusados precisavam obter pelo menos 2 votos pela absolvição, né? E no mínimo 13, 2 votos para que pudessem aí a ter algum julgamento mais
flexível, né? Não com pessoas que são inimigos e têm ideologias diferentes, né? O julgamento foi realizado no dia 11 de setembro e esse julgamento que os condenou. Bom, nesse caso, os embargos infringentes poderiam ser protocolados contra a decisão. No entanto, o placar da condenação foi de 4-1, como eu disse, né? Contudo, as defesas devem insistir na tese de que novos recursos podem ser apresentados contra as condenações. A questão terá que ser decidida por quem? Por ele, Alexandre de Moraes. E eu acho que a decisão já está tomada, mesmo porque eu já falei para vocês muito antes desse julgamento entrar em pauta, muito antes eu já tinha dito que a decisão já estava tomada, né? Já tinha falado isso para vocês. Bom, dessa forma, a partir de hoje, dia 19, os infringentes poderão ser apresentados até 15 dias, né? Hoje é dia 19, mais 15 dias. Os advogados também poderão optar por novos embargos e declaração. Mas o mesmo tipo de recurso foi rejeitado na sessão da semana passada. Eles não vão, eles querem prender Bolsonaro. Atualmente, Bolsonaro está em prisão cautelar, domiciliar também, né? Em função das investigações no inquérito sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu sabia que era o Bolsonaro culpado. Eu acho que só os juízes estão vendo isso. O tarifaço é culpa do Bolsonaro. Ele chegou lá no Trump, ele fugiu do Brasil, foi até os Estados Unidos sem ninguém saber e falou no ouvidinho do Trump. Olha, meu amigo, se você não botar 50% e depois tirar 10%, eu não sou mais teu amigo. Deve ter sido dessa maneira, né? Não, brincadeiras à parte, porque às vezes eu ironizo, porque chega a ser até uma piada. Não por a gente torcer por um lado ou por outro, mas se a gente olhar de cima do muro para os dois lados, é uma piada. Cara, o juiz que é parte da ação, te julgando, é só aqui no Brasil. Não existe em lugar nenhum do mundo isso. O ex-presidente, então, voltando à nossa pauta, né? O ex-presidente iniciará o cumprimento da pena definitiva pela ação lá no presídio da Papuda, em Brasília, ou em sala especial da Polícia Federal. Deixa eu te falar que o Lula, quando foi preso por corrupção, porque roubou bilhões de dólares do Brasil, ficou numa sala especial e até foi ali que ele deu os primeiros trataços na primeira-dama, né? Pegou a primeira-dama numa sala de prisão, numa cela. Ele teve direito a falar com advogados, com amigos. Eu conheço gente que foi no presídio e conversou com Lula, que não era nem advogado, nem parente de Lula. Eram amigos. Será que Bolsonaro, eles vão botar o Bolsonaro na Papuda junto com os assassinos, com os traficantes? Será? Eu acho que sim. Eu sei que não poderia. Mas eu tenho quase certeza que sim. Como eu tinha certeza que iriam prender eles. Tá? Os demais condenados são militares e delegados da Polícia Federal e poderão cumprir penas em quartéis das Forças Armadas ou em alas especiais da própria Papuda. Diante do estado de saúde de Bolsonaro, a defesa também poderá solicitar que o ex-presidente seja mantido em prisão domiciliar, que eu acho que Alexandre de Moraes não deixará. Deixou aí o Fernando Collor de Mello, né? O ex-presidente que nunca apresentou nenhum quadro de doença.
foi expulso da presidência, foi impeachmentado por ter roubado, por ter dado umas pedaladas como a Dilma. Corrupção pra caramba. Foi pego, foi solto, voltou à cena do crime e fez outro crime. Daí pegaram, agora prenderam e ele está doente, então tem que cumprir a sua prisão domiciliar em casa. Vai vendo aí que eu vou te falando. Bom, ele foi, o Collor agora foi condenado pelo processo da Lava Jato, hoje só foi ele agora preso, né? Porque o resto deram uma limpa, né? A galera deu um aval que não precisava mais cumprir pena, não precisava mais pagar multa. A Lava Jato foi destilante, né? Collor, então, foi mandado para um presídio em Maceió e depois ganhou direito para cumprir a pena em casa. Ô, vida boa, hein? Deve ser pequenininha a casa dele, deve ser um kitnet. Claro, sob monitoramento da tornozeleira eletrônica por motivos de saúde. Deixa eu te falar do Mauro Cid. O Mauro Cid foi o único delator, a única pessoa que falou coisas que não provou e trocou seu depoimento 3 vezes. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi coagido e assinou uma delação premiada que durante as investigações ele não iria recorrer da sua condenação. Ele cumpre pena em regime aberto e tirou a tornozeleira eletrônica. Que coisa, né? É difícil de você entender a política, né? Bom, muita gente chutando balde, muita gente guardando grana no bolsito, né? Amanhã tem mais, então, bloco Entendendo a Política. Vamos falar de esportes agora? Esportes, porque hoje à noite é noite do Grêmio. Pessoal, hoje à noite o Grêmio entra em campo. E eu vou dizer uma coisa. Alisson virou dúvida. Esse é um baita jogador, né? Alisson, gurizão aí, que se mostrou aí na lateral direita aí, no ataque aí, muito bom, né? Pelo menos no treinamento de ontem aí ele não participou, porque ele apresentou um quadro de virose. Talvez, vai saber, né? Tenha se curado aí, mas mesmo que ele se curasse de um quadro de virose, não sei se o fôlego, porque é uma gripe, né? Uma coisa assim parecida com uma gripe. E será que o pulmão dele vai dar o mesmo estalo do que tinha quando ele estava normal? Tomara que sim, tomara que jogue, porque é um baita atleta. Outro atleta que não participou das atividades ontem foi Monsalve. Monsalve não. O Grêmio até o momento não divulgou algo sobre a sua ausência. Então não sei o que aconteceu. E sabendo que Monsalve era alternativa na ausência de Edenilson, né? Edenilson tomou um cartãozinho aí, tá de castigo. E a segunda opção, já que o Monsalve não se puxou, será Franco Cristaldo. Bom, esse é o que sobrou mesmo, não tem mais outra alternativa, né? A não ser trocar algumas peças ou improvisar. Mas com a entrada do Cristaldo, né? A equipe volta a ter um camisa 10 no time, um atacante. Então, para a vaga de Alisson, quem será o escolhido? Quem? Pavon. É claro que é um time que Mano poderá propor alterações, né? Pois o jogo é hoje somente às 21h30. E até lá tem muita água para rolar. Um jogo contra o Vasco está com 42 pontos, né? 2 pontos a mais que o Grêmio. Se o Grêmio ganhar, passa do Vasco. E na zaga tricolor, Gustavo Martins na vaga de Noriega. Noriega estava servindo a sua seleção e não dá tempo aí de voltar, não deu tempo de voltar. Aí a equipe de Mano tem 3 zagueiros reforçando a defesa. Tem que reforçar mesmo, né, mano?
E da parte colorada, que só entra em campo amanhã, ontem viajou para Fortaleza. E hoje o seu treino será derradeiro. Meio manso, mas derradeiro para ser definido alguma coisa. Para os dias definirem a equipe que entrará em campo amanhã. Bem importante frisar que o ataque colorado está à disposição da seleção colombiana, Carboneiro e Borré. Eles chegam somente amanhã, de manhã, pois ontem a Colômbia enfrentou a Austrália em Nova York e eles enfrentarão uma longa viagem de Nova York até o Ceará. Porque de Nova York ele faz uma escala nos Estados Unidos, depois, se eu não me engano, passa em São Paulo, para depois ir lá pro Ceará. Então, daí a equipe médica, a equipe vai dar uma olhada nessa galera. Se tiver bom, vão. Tudo vai depender do que eles jogaram, né? Se jogaram bastante, jogaram pouco. Bom, esse é o nosso bloco esportivo. E você sabe, nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, Joaquim Pedro Salgado 270, aí no bairro Planalto. Acho que já faz parte do bairro Planalto ainda, né? Já não é outro bairro, né? Bairro Planalto, bem pertinho, ao lado do Shopping América. Depois da Cidade Alta, acho que é depois da Via, né? Bom, essa é a Natal Fitness. A Natal Fitness é quem patrocina a gente no Bloco Esportivo e é um prazer sempre ter eles aqui conosco. E se você precisar de algum acessório esportivo, passe lá, fale com o Natal. Fale com ele e você verá que sempre tem uma solução aí, sempre tem um presente legal para você presentear aquela pessoa que é especial em sua vida. Bom, deixa eu falar aqui para aquela pessoa que é especial em sua vida. Você pode fazer uma boa ação para aquela pessoa também, né? Bento Gonçalves terá no dia 13 de dezembro mais uma edição da campanha de doação de sangue promovida pela Prefeitura e pelo Hemocentro de Caxias do Sul. A ação está marcada para começar às 8h30 da manhã na unidade Zona Sul, localizada aí ao lado da UPA 24 horas, no bairro Botafogo. Os interessados em participar precisam realizar cadastro prévio pelo telefone, código de área 54 992 57 2699. E durante o dia, de atividade, a unidade de saúde da Zona Sul não terá atendimento ao público, que será o espaço que será destinado exclusivamente para a coleta, para doar sangue. Bom, para você fazer essa doação de vida, é necessário apresentar documento com foto e cumprir um critério básico, como a gente sempre fala aqui. Mas é sempre bom melhorar, reprisar, para você entender. Você tem que estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não estar em jejum. Além de evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antes que antecedem a doação, e também precisa não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Isso não precisava nem dizer, né? E também não fumar aí por 2 horas antes da coleta. E daí já aproveita e para de fumar, né? Consegue ficar 2 horas? Você pode conseguir ficar 4, 8, 16, 32.
E sabe que você não precisa de nenhum remédio para parar de fumar. Nenhum. Não existe remédio para parar de fumar. Está tudo na sua cabeça. O dia que você disser, não vou mais fumar, você não vai mais fumar. Simples assim, como acontece comigo. E se você disser para mim que você não consegue parar de fumar, é que você não quer parar de fumar. O dia que você quiser, realmente você para. É simples assim. Eu fumei 20 anos, 30 anos e um dia eu disse não quero mais e parei. Hoje as pessoas fumam ao meu lado e eu não sinto vontade nenhuma. Então tá a dica pra você aí parar de fumar, né? É só você querer, é só querer. Não adianta, não vai vir vontade, não vai vir nada. Experiência própria. É só você querer e dizer, opa, choque de realidade. Quanto custa uma carteira? 5, 8, 10 reais? Quanto tempo você fuma? Se for 10 reais, você tem 3 mil e... Sei que é muito dinheiro. Muito dinheiro por ano. Muito dinheiro por vários anos. Tá? Mas você que sabe, né? Você que tem que entender. Voltando aí, agora sim, agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos para o intervalo comercial da Harmony. É rapidinho, eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Falei que a gente ia falar de coisa boa. Natal Fitness apoiando o Jornal Últimas Notícias e a Harmony Sonorizações. Bom, falando em coisa boa, a Prefeitura de Bento Gonçalves decidiu que não irá economizar para brilhantar o Natal 2025 dos Bento Gonçalvenses e da galera que vem de fora ver a gente, né? Ver a nossa cidade, vier tomar um vinho e vai ver muita coisa boa, né? A Prefeitura tinha disponibilizado R$ 201.900, já tinham sido anunciados, né, nos espetáculos aqui que iriam acontecer na cidade, R$ 201.900, quase R$ 202 mil. Então a Prefeitura ampliou essa grana em mais R$ 152.500. O investimento agora chega a R$ 354.400. Com isso, novos shows entraram na programação artística do evento. Entre as atrações está um investimento de R$ 54 mil para o grupo TOL. TOL, baita espetáculo, né? Que novamente estará em Bento Gonçalves. O comediante Badinho Colono é outro que volta aos palcos de Bento Gonçalves na programação natalina. E para trazê-lo, o município gastou nada, investiu R$ 40 mil. Também mais 38 mil no espetáculo Christmas in Concert, 15 mil na apresentação do Beatles no acordeon, 15 mil, 19 mil do show do ABBA e Elvis, International Tribute, e The Beatles no acordeon sobe ao palco no dia 19, às 19h30. Hoje, né? Hoje é dia 19? É hoje! É hoje! O show do Badinho está programado para o dia 20 de dezembro. É dezembro, não. É dezembro, me passei. Beatles no acordeon, 19 de dezembro. 20 de dezembro, então, o Badinho. E o Grupo TOL, dia 23 de dezembro, às 19h30. Outros shows ainda não tiveram as datas divulgadas pela Prefeitura, mas todos devem lotar a Via Delvino, né? Oferecendo uma grande variedade de espetáculos ao público presente. Deixa eu tirar da minha imagem aqui da frente. Essa você já sabia, né?
A imagem de fundo se refere ao Dia da Consciência Negra, que será amanhã, dia 20 de novembro. Esta data foi escolhida em homenagear o Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder na luta contra a escravidão e simboliza a luta contra o racismo e a valorização cultural afro-brasileira. Você conhece a história de Zumbi dos Palmares? Quer conhecer? Então mande para nós aí, para nossa edição, na edição do Jornal Últimas Notícias, que se tivermos bastante engajamento, amanhã falaremos do Zumbi dos Palmares. Em 2023, a data foi oficialmente decretada como feriado nacional, sendo um momento de reflexão sobre a posição da população negra na sociedade. Durante o mês de novembro, diversas celebrações ocorreram e estão ocorrendo em todo o país e aqui na capital do vinho também, para marcar essa data. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos. Voltaremos na edição de amanhã. Até lá. Valeu, tchau!